professores e professoras, meus irmãos e minhas irmãs, Pai seja convosco. Estamos estudando as promessas de Deus, já estamos agora na aula 8. Hoje falaremos sobre Tamar. Por mais que alguns irmãos, algumas irmãs não percebam, nas raízes do Messias nós encontramos mulheres que foram fundamentais. Entre essas mulheres estão Tamar, Maria, Batseba, Raabe, para citar alguns exemplos. Essas mulheres, todas elas, de alguma forma, exerceram um papel importantíssimo no plano da promessa. Tanto é que Mateus, no capítulo 1, as insere na genealogia do Messias. Hoje, porém, nós faremos uma aula um tanto quanto diferente. Nós ouviremos a pregação do pastor Alain Brizotti, pregação esta que gerou a aula 8 sobre Tamar. Portanto, o que nós veremos em seguida é uma pregação do pastor Alain Brizotti falando sobre Tamar, mas uma vez que a nossa lição não se prende apenas a Tamar, mas outras mulheres importantes nas raízes do Messias, então nós assistiremos o próprio pastor Alain Brizotti trazendo para nós esse estudo precioso. Então continue conosco, é uma pregação com alguns minutos. Meu conselho que você assista na íntegra e com toda certeza esse conteúdo vai edificar a sua vida, tá bom? Então assistam essa pregação e prepare-se para receber um conteúdo profundo, confrontador e também transformador. Aula 8, Tamar, falando sobre as raízes do Messias. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode sentar e, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. E eu gostaria de pedir aos irmãos que não fechem a Bíblia. Amém? Mateus capítulo 1, nós vamos fazer um mergulho nesse texto aí até o versículo 11, do 1 ao 11. E eu gostaria que você acompanhasse com a Bíblia aberta, porque eu quero mostrar aos irmãos a maior história de superação de um líder de todos os tempos. Amém? Não tem nada maior em matéria de superação do que a gente vai ver aqui agora. O texto que nós vamos estudar é um texto repleto de lições que fazem uma diferença muito grande na nossa vida, principalmente porque nós vivemos numa geração onde a maioria das pessoas que estão trabalhando com liderança tem mais medo até de ser quem é, então fica se auto-monstrificando, criando para si aquilo que nunca foi. E o que eu acho belíssimo do texto que nós vamos estudar aqui hoje é essa capacidade de Jesus aqui no texto, trazer à tona tudo de mais ruim que você imaginar, de péssimo tem nesse texto. Eu vou logo avisando os irmãos que eu vou mexer nas coisas mais monstruosas da nossa alma, da nossa vida. Isso aqui é para quem tem estômago forte do ponto de vista teológico. Amém, irmão? Isso aqui é a página policial da Bíblia. Se torcer, pinga sangue. Essa é violenta, mas a gente vai ver como é que termina tudo isso daqui. Amém? Tá tudo bem aí? Tudo em paz? Tranquilo? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado pelo apoio, pelo carinho aí, pelo convite. Acharam o texto? Primeiro nós vamos ler versículos 1 a 11, depois o versículo 16. 1 a 11 e depois o 16. E aí depois eu volto falando de um por um desses nomes aí. Vamos. Diz a Bíblia, Mateus capítulo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe Boaz. Boaz gerou de Rute Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, ou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, na época do exílio na Babilônia, versículo 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus.
chamado Cristo. Amém. Se alguém te perguntasse na Bíblia, uma página da Bíblia com tantos milagres, eu garanto que você não diria essa, não é? Alguém aqui gosta de ler genealogia? Gosta? A partir de hoje acredito que vai gostar, porque esse texto aqui é maravilhoso. Se alguém um dia te perguntar assim, eu queria uma página da Bíblia com muito milagre, é só apresentar isso aqui. Até porque onde você encontrar o verbo gerar, você encontrou um milagre. Vida. Eu poderia encher esse púlpito aqui de acessórios, bolinhas brilhantes, nome de neon, flores, tudo. Mas fazer nascer uma flor ninguém consegue. Porque nascimento é essência vital, é produto da vida. Só nasce se houver vida. Então, onde você encontrar o verbo gerar aqui, alguém gerou alguém, que gerou alguém, que gerou alguém, você está encontrando um milagre e o melhor de tudo, a manutenção da história. Então, esse texto é extremamente profundo. E é uma quebra violenta dos padrões, tanto da cultura judaica, quanto da própria construção da história humana. O que a gente vai ver aqui é extraordinário, por isso eu pedi para você manter sua Bíblia aberta. Mas para a gente entender, antes de entrar no texto, quem escreve essa genealogia é Mateus. E Mateus é alguém que vem com uma série de crises na alma. Mateus é um homem que é cobrador de impostos, que na cultura judaica era conhecido como uma espécie de traidor oficial. Se tem uma espécie de bandido do colarinho branco na cultura judaica, eram esses homens. Ele é um indivíduo que é visto como traidor oficial, que se vende para o Império Romano. É um homem que todo mundo olha assim, complicado quando ele está no movimento. Tanto que quando Jesus o chama, a primeira coisa que ele faz é dar um banquete para os amigos dele, daquela época, daquela situação. Então é um homem que enxerga a vida por esse viés de ser alguém do preconceito, que sofreu um monte de preconceitos a vida toda. Então o que ele faz? Quando ele vai escrever sobre a genealogia, pesquisar quem é Jesus, ele não escreve sobre um Jesus que vem bombando, arrebentando, nada disso. Ele não usa nada que seja exagerado para Jesus, nada exacerbado. O que ele usa é um Jesus que vem do chão, de gente simples. Se você for olhar a genealogia de Lucas, que ele fala de Jesus, é diferente, porque ele puxa por uma outra linhagem, porque o objetivo dele é uma pesquisa histórica para alguém chamado Teófilo. Já Mateus é diferente, está escrevendo para um público judaico, e o principal objetivo de Mateus é o Evangelho do Rei, é provar que Jesus é o Messias vindo da linhagem de Davi. É por isso que ele vai trabalhar o tempo todo Davi, o tempo todo você vai ver no Evangelho de Mateus a seguinte expressão, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. O tempo todo tentando lembrar isso. Você vai ver nesse texto que nós lemos, Mateus vai falar da genealogia de Jesus à luz de Davi. Ele abre com Davi, usa Davi lá no meio, ele usa 14 gerações, e 14 no hebraico é o equivalente do nome, do numérico de cada letra do nome Davi. Ou seja, o judeu que olhasse para essa genealogia, pelo menos uma certeza ele teria. Tem Davi o tempo todo aqui. E é aí que nascem os problemas. Porque se tem alguém que não seria líder nas nossas igrejas, seria Davi. Porque Davi é um indivíduo complicado, difícil, cheio de problema. Davi é aquele que daria mais trabalho do que soluções. Davi é um indivíduo que vem marcado pelo lado complicado, o cabelo é vermelho, ninguém quer em casa. Davi seria o irmão que você não abraçaria no culto e não diria eu te amo. Aliás, se você fosse casado, passaria longe dele. Eu fico brincando com o pessoal de vez em quando, se fosse Davi na casa de Potifar, misericórdia, irmão. Né? Davi é diferente, irmão. Davi é um homem pulsação pura. Davi é humano. Como dizia Nietzsche, demasiado humano. Davi é humanidade pura. Eu queria muito, ultimamente tenho falado muito disso nas igrejas, a gente como crente precisa se libertar das falsas construções que a gente põe sobre si mesmo. Eu queria que você guardasse para o resto da sua vida. Deus não te chamou para ser um mini anjo com surto de angelicalidade, nem te chamou para ser um demônio fazendo inferno na vida de ninguém. Deus quer que você seja gente. Nós somos humanos. E precisamos voltar a ser humanos. A coisa mais linda que Jesus acha em você é a sua humanidade mais nua, mais pura possível. Quando você fica o tempo todo evangelicalizado, você vira um chatíssimo insuportável. Por isso que o primeiro passo de alguém extremamente santo é ficar demonizado. Já percebeu isso? Uma das raízes da palavra inferno é inferioridade. Significa que toda vez que eu diminuo alguém, eu crio o inferno para ele. E quando eu crio o inferno para ele, eu sou o demônio desse inferno que acabei de criar. Então, em nome de Jesus, seja humano como você é. Deus te ama como você é. Defeitos, detalhes, crises, problemas, a chatice que você tiver, as bizarrices, as manhas, as manias, traz o pacote completo. Jesus te salvou porque gosta de você. Amém? É simples assim. Olha que interessante, está com a Bíblia aberta aí? Esse texto começa assim, ó. Livro da genealogia
de Jesus Cristo. É uma frase espetacular, Jesus Cristo. E olha para mim, Cristo não é sobrenome de Jesus, é título, é Messias. Então ele abre isso aqui em altíssimo nível, ele joga no céu dos céus, na estratosfera gospel. Jesus, livro da genealogia de Jesus o Cristo. E depois ele vai lá embaixo, olha o que ele coloca. Filho de Davi. E se tem uma coisa que Davi não soube é ser pai. Então ele já abre com Jesus lá em cima e arrebenta com Davi no processo. Ele põe Jesus no mais alto grau e põe Davi na falha estrutural de Davi. Davi não soube ser pai. Se tem uma coisa na Bíblia que é um defeito agigantado de Davi, é a paternidade. Davi teve problema com os filhos, teve problema com as várias mulheres que teve. O problema de Davi com os filhos é monstruoso, a tal ponto que tem 3 filhos de Davi que criam um problema generalizado na família. Porque na cultura judaica, quando nasce a criança, o pai pega o menino, dá aquela olhada de cima e embaixo, sente, até a emoção influencia na hora de dar o nome. Então imagina que ele pega aquele bebezinho que nasce todo durinho, certinho assim, ele pega o menino e pensa, firmeza que esse menino nasceu, esse aqui é firme, o nome dele será Minon, firme, fiel, olha a força desse menino. Depois ele pega uma menininha frágil, ele segura ela na mão e diz, o nome dela é Tamar, palmeira, uma planta que exige um cuidado imenso. Depois nasce um menino extremamente bonito. O menino nasceu e conquistou o pai na hora. O pai disse, o nome desse menino é Absalom, pai da paz. Absalão. Esses 3 aí vão dar um problema imenso. Porque aí você tem carrasco, vítima e vitimizado. Interessante que a Bíblia diz que eles vão desenvolvendo, vão crescendo. E um dia Aminon coloca os olhos em sua irmã. Esse é o texto. Exatamente a mesma coisa que Davi fez um tempo, quando ficou dando volta pelo palácio, depois eu vou chegar nisso aí, e adulterou com uma mulher que não era dele, obviamente. Aí o que ele faz? Não percebe o mesmo olhar lascivo dele nos olhos do filho, porque Davi é um pai que não conhece o filho. Quem é pai sabe quando o filho dá aquele migué de manhã, pai, tô com dor de cabeça, não quero ir para a escola, o pai sabe. Davi não sabia. Aminon chega, começa a olhar para a irmã dele, com desejos sexuais para a irmã, não tem com quem conversar e nem o pai, mas tem falsos amigos. E guarda o que eu vou te dizer. Toda vez que você estiver na beira do precipício do inferno, seus amigos aparecem para empurrar. São os falsos amigos. E hoje nós temos isso elevado à enésima potência com as redes sociais. Aí de repente, olha que interessante. Aminon começa a olhar para a irmã. Então um amigo dele vai e aconselha, finge de doente. Seu pai vai vir te visitar. Ele só vem aqui se você precisa. É um pai que só está perto do filho se acha que o filho precisa. Então ele se finge doente. Seu pai vem te visitar e você pede para sua irmã preparar uns bolos para você. Ele não vai negar isso. Agora imagina essa cena. Aminon se finge de doente. O pai chega lá, dá aquela olhada e fala, meu filho, você está batido, triste. O que aconteceu? Pai, estou doente, negócio ruim aqui, me deu um mal-estar e tal. Né? O que você quer que eu te faça, meu filho? Dá aquela de pai. Porque tem muito pai que faz isso. Nunca está presente, mas dá tudo o que o filho quer. É o pai que cria o monstro. Aí, de repente, Aminon fala assim, ó, fala para minha irmã vir aqui preparar uns bolos para mim. Na hora, Davi ordena. Irmão, eu pergunto a você, cá para nós, alguém doente quer comer? Não é um negócio tão na cara, e Davi nem percebe. Ele manda a irmã preparar bolos para seu irmão. Quando ela entra lá no quarto, o irmão a possui. Literalmente a força. E olha que interessante, acontece na psicologia, na patologia de Aminon, uma coisa que até hoje acontece com os estupradores. A Bíblia diz que depois que ele a possuiu, o ódio que sentiu foi maior do que o amor por ela. Um conflito de emoções, e ele a despede desonrado, humilhado, arrebentado. E ela chega a dizer, se você pedisse, nosso pai permitiria isso. Quando ela sai destruída e arrebentada, ela dá de cara com Absalão. E Absalão é um caso estranho na Bíblia, de alguém bonito por fora e horrível por dentro. Absalão na Bíblia é tão bonito que a Bíblia revela um versículo só para beleza. A Bíblia diz assim, Absalão foi o homem mais bonito de sua geração. Seu cabelo despontava, ele despontava pelos ombros em todo Israel. E olha que interessante, a Bíblia diz que da planta do seu pé ao fio de cabelo em sua cabeça não havia nele defeito algum. Imagina. É tão bonito que é feio, né? Perfeição, né? E ele é interessante porque eu gosto de olhar Absalão sempre do lado de José. José e Absalão dão um contraste perfeito. Eu preguei na minha igreja uma mensagem para os líderes de jovens. Eu coloquei o tema #Santas Diferenças. A diferença entre José e Absalão. Os dois eram jovens, ricos, bonitos, inteligentes, carismáticos e filhos de homens de Deus. Um deu certo, o outro deu errado. Por quê? Porque não existe lógica na vida. Porque nome bonito não configura caráter. Porque ser filho de pastor não te transforma em anjo. Às vezes te faz demônio.
Aí, olha que interessante, Absalão vai, ele dá de cara com a irmã destruída, e a Bíblia diz que ele guarda no coração, o coração dele é complicado. Sabe o que ele faz lá para frente? Ele trama todo um sistema para matar o irmão, e o pior, ele faz isso com requintes religiosos. Ele chama o pai e diz assim: pai, permita que eu vou prestar um culto ao Senhor. Olha a frase, crente, vou prestar um culto ao Senhor, o senhor deixa meu irmão ir comigo? A gente quer cantar junto no louvor, pode? E o pai até dá uma relutância, mas de repente deixa ele ir. Sabe o que Absalão faz com o irmão? A mesma coisa que Davi fez com Urias. Embebedou Urias, Absalão embebeda o irmão e o mata. Depois ele sabe o que ele faz? Ele mata o irmão e vai para a casa do avô. E fica 2 anos na casa do avô. Porque se tem uma coisa que os avós têm e os pais não, é tempo. Então ele fez besteira e correu para onde? Para a casa do vovô. Percebe como é tudo igual, adolescente, né? Aí de repente ele volta, fica 200 metros do palácio. Ele mora mais de 2 anos. A 200 metros do palácio o pai não manda chamar. Isso vai acalentando um ódio no coração do filho. E chega um momento onde Absalão é morto. E aí que Davi vai chorar. Um dos lamentos mais tristes da Bíblia. Onde ele sobe à sua casa gritando: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter morrido por ti. Essa situação é apenas um ponto. Lá na frente outro filho vai querer tomar o trono de Davi. É monstruosa a situação. Se tem um homem na Bíblia que não soube ser pai, era Davi. Aí sabe o que acontece? O texto bíblico começa a mostrar Jesus entrando nas páginas da história pela via da paternidade duvidosa de Davi. Só que agora Davi, filho de Davi, no intuito mais tremendo de ser o Messias. Olha que coisa fantástica. Só nesse versículo a gente já tem uma das lições mais incríveis da Bíblia. O primeiro nome no Novo Testamento citado depois do nome de Jesus é o nome de Davi. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a gente pode dar as maiores mancadas e as maiores burradas, mas se estivermos em Cristo, Ele corrige a nossa história. É possível ter uma história vitoriosa, mesmo a partir dos nossos problemas e dos nossos perrengues, das nossas manias, uma vez que estejamos em Cristo. Quer ver uma coisa fantástica? Olha o versículo 1. Jesus, Cristo, filho de Davi. E aí vem a trinca famosa da mentalidade judaica. Filho de Abraão, que gerou Isaac e que gerou Jacó. Fala a verdade, se você já não disse várias vezes na sua vida de crente: Abraão, Isaac e Jacó. É a tríade completa dos crentes, não é? Tanto é que a auto-manifestação de Deus na história: eu sou o Deus de teus pais. Um único Deus que apresenta um currículo. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando a gente olha para esses 3 na árvore genealógica, acredita que eles são os frutos mais nobres. O problema é que se você abrir um pouquinho, como eu estou fazendo hoje, você começa a assustar a cada história aqui. Porque na história desses 3 tem uma rede interminável de mentiras. Porque eles casaram com mulheres bonitas e ficaram com medo dos outros tomar. Então começa a mentira, um em cima da outra. Tem problemas gravíssimos. Só que o mais interessante é que eles configuram a eterna mentalidade de Deus para nós. Quer ver? Até hoje, em qualquer igreja da face da terra, você encontra os Abraões das igrejas. São aqueles irmãos, aquelas irmãs que passam por tudo. E você pensa: agora ele desvia, e ele permanece fiel. Não é verdade? Dá até inveja da fé. Você fala: misericórdia, como é que... né? Não tem? Você conhece algum Abraão aí? De repente é seu pai, sua mãe, não é? A maioria das igrejas tem bastante Isaac. Isaac na Bíblia não tem nada de extraordinário. Isaac não opera nenhum milagre, não tem uma manifestação fantástica de Deus na vida dele. Só que tem um traço da personalidade, do caráter de Isaac que é geral na Bíblia. Ele era fiel, obediente ao pai. Está lotado de irmãos assim na igreja. Não fazem muita coisa, não pregam muito, não cantam demais, não tem nada de extraordinário. Só que eles são obedientes, eles são fiéis. Estão aí nas igrejas. O problema é Jacó, porque do púlpito à porta está lotado nas nossas igrejas. Gente que engana, trai, passa o irmão para trás. Não é? E Deus é Deus dos 3. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não nega as escolhas que ele fez. Eu queria que você levasse para o resto da sua vida essa frase: eu e você somos o risco que Deus quis correr. Ele sabe que a gente não presta, mas ele resolveu escolher a gente assim mesmo. Ou você achou que eu vim aqui chamar você de playboy e princesa? A palavra não faz isso. Ele deixa bem claro que nós somos pecadores, carentes da graça. Não fosse Jesus, nós não estaríamos de pé. E que só estamos aqui hoje porque ele viu alguma coisa que nem a gente sabe que existe. Nós estamos aqui porque a graça nos sustenta. Aí, quer ver uma coisa? No final do versículo 2, ele coloca assim, ó: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá é um indivíduo que dá um problema imenso na família de Jacó. Quer ver uma coisa? Os irmãos têm raiva de José, porque José tem uma missão que até hoje é nossa. O pai chega para ele, os irmãos saíram, o pai chega para ele e fala assim: encontre os teus irmãos
ele sai da presença do pai e nunca mais volta. A próxima vez que ele for ver o pai vai ser no Egito, com ele já governador, com todos os irmãos juntos. Ou seja, ele sai da presença do pai e só volta quando achar todos os irmãos. Só que o primeiro caso para achar os irmãos é se perder no processo. Então ele está perdido andando pela cidade e de repente ele encontra um homem e pergunta: viu os meus irmãos? Eles estão para lá, para aqueles lados. Ele vai atrás. Quando ele chega lá, que está chegando perto, os irmãos com ódio, inveja, ciúmes, olham para ele e já tentam matá-lo. É o primeiro instinto. Aí sabe o que Judá pensa? Judá chega e fala assim: gente, raciocina comigo. Se a gente matar esse nosso irmão agora, é pecado, é complicado, é difícil. O que a gente faz? A gente vende ele. Não mata, não comete um pecado. Olha a mentalidade. E a gente ainda lucra. Que Deus te livre de um Judá economista por perto. Tipo, capitalismo selvagem gospel, já estava na Bíblia. Ele pensa: a gente ganha um dinheiro em cima, fica mais fácil. O que eles fazem? Eles jogam o irmão numa cisterna sem água e sem comida. E a Bíblia diz que sentados em cima da cisterna comeram pão. É comensalidade. Eles fizeram a ceia dos miseráveis. Comeram com o irmão condenado à morte. De repente passa uma caravana de ismaelitas. E aí ele é vendido por 20 moedas de prata. Menos do que o preço de um escravo da época. Agora olha para mim. Deus sempre tem uma caravana de ismaelitas no horizonte da vida para não deixar a gente morrer debaixo dos irmãos ruins. Sempre tem um escape de Deus. José é tirado dali. E é Judá quem faz essa trama. É Judá o mentor disso aí. Tenta imaginar essa cena aqui. Judá junto com os irmãos. Agora pegam, rasgam a roupa do irmão. Que eles odiavam aquela túnica. Porque ela conferia um significado maior para eles. E agora eles rasgam a túnica. Molham no sangue do animal. Chegam para o pai. Olha o que Judá está fazendo. Junto com seus irmãos. Ele está criando uma estrutura de metalinguagem que a gente tem hoje. Ele chega para o pai, estende a roupa suja de sangue e diz: reconhece isso? Na lógica dele, eu não falei nada, eu não disse que meu irmão foi vendido, eu não matei meu irmão, eu estou certo, a verdade está comigo. Meu pai que inventou um teatro da morte na cabeça e que vai chorar o resto da vida. Está tudo tranquilo. Agora segura essa informação aí. Vai no versículo 3. Judá gerou de quem? Lê o nome da irmã aí. Judá gerou de... Aí quem não lê Bíblia, e nós temos um monte de crente que não lê Bíblia, mas deixa para lá. Crente que não lê Bíblia pensa: que casal bonito, Judá e Tamar geraram filhos, amém, que bênção. Só que o problema é que Judá é o sogro e Tamar é a nora. Imagina, já tem um caso aqui de sexo complicado na família. Até porque, escuta o que eu vou te dizer, Judá era um indivíduo tão ruim, que teve 2 filhos que nem Deus quis. A Bíblia diz que Deus matou o primeiro, e o segundo, que Deus também matou, até hoje é um indivíduo de uma sexualidade distorcida, o onanismo ou a masturbação, vem dele. Deus mata os 2, e a Tamar é crente, justa, honesta, e fica sem filhos, jogada de um lado para o outro, porque Judá não cumpre com as obrigações para com ela, não dá a ela o outro filho. A situação fica crítica, complicada, ela perdida no meio. Sabe o que ela faz? Ela conhece o sogro. Percebe que um dia ele viajou, ela vai para uma cidade na rota do caminho de volta dele, e ela fica sentada presta atenção, sentada na entrada da cidade com um véu no rosto, e o texto bíblico é tremendo, diz que ele achou que ela era uma prostituta. Ele que julgou errado. Ele sempre fez isso. Ele achou que o irmão é uma mercadoria, ela é uma prostituta, ele está acostumado a vender e comprar. Ele só olha negócio, ele nunca vê gente. Então ele a possui, depois que possui é que põe a mão no bolso para ver se tem dinheiro. Aí começa aquele migué: eu esqueci a carteira em casa, mas eu vou depositar, dá conta. Não, eu vou, né? Então ele olha para ela e diz assim: olha, eu fiquei sem dinheiro aqui, mas tem que pagar o ato, como é que a gente faz? Ela diz assim: tudo bem. Ele fala assim: eu vou na cidade buscar um dinheiro, quando voltar eu te pago. Ela diz: de jeito nenhum. Deixa alguma garantia comigo, não te conheço, nunca te vi. Ele deixa o seu bordão, que na época é uma parte da vestimenta, parte da roupa. Deixa com ela e vai embora. Quando ele volta na cidade, começa a procurar pelas pessoas. Cadê aquela prostituta que estava ali? A resposta das pessoas da cidade é linda: não há prostitutas aqui. Ou seja, isso está nos teus olhos. Ela nunca existiu. Teus desejos criaram a quimera, um monstro. Aí Judá volta para casa, quem sabe até pensando: eu me dei bem nessa, né? Estou com dinheiro de volta, né? Ele está acostumado com dinheiro. Ele chega em casa, de repente o tempo passa e alguém entra na tenda dele e diz: Tamar, a tua nora, está grávida. E Tamar não é judia, é interessante isso. Tamar, tua nora, está grávida. Sabe o que ele faz? Manda ela ser queimada viva. Ele está acostumado a descartar gente. Quem faz o que faz com a família, faz com qualquer um. De repente ela diz: até eu aceito a punição, porém primeiro eu quero falar com ele na minha tenda. Ele vai até ela. Quando ele chega na tenda dela, sabe o que ela faz com ele?
A mesma coisa que ele fez com o pai lá atrás. Lembra que ele estendeu a peça de roupa e disse, reconhece isso? Ela estendeu a roupa que ele trouxe para ela. E diz, reconhece isso? Sabe o que ele disse? Ela é mais justa do que eu. Começa a nascer aqui justiça na história do Messias. E por causa de uma Tamar. E na cultura judaica, nome de mulher raramente entrava na genealogia. Na de Jesus tem 4. Todas estrangeiras e uma prostituta. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Todo mundo aqui poderia dar errado. Mas por causa desse Jesus, a gente pode dar certo. Superação. No mais alto grau. Guarda essa palavra na sua mente. Superação. O texto diz que Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. E sabe o que eu gosto na Bíblia? Eu sou escritor, penso muito nesses detalhes aqui, ó. Mateus é um homem que eu admiro muito a forma como ele escreve. Ele começa violentamente, dando socos na boca do estômago. Aí, de repente, ele dá uma parada, porque na vida não é loucura o tempo todo. Sabe aquela parada para você respirar? Aí tem um pessoal mais tranquilo, sossegado, que não pisa tanto na bola. Tipo assim, aí você pode ler respirando assim, ó. Esrom gerou Arão, versículo 4. Aminadab, Nasson, graças a Deus está tudo em paz. Nasson gerou Salmão, graças a Deus. Dá até para dar aleluia aqui. Aí ele volta a pegar pesado. Olha o versículo 5. Versículo 5 ele diz assim, ó. Salmão gerou de Raabe. Só que agora ele não pega só pesado, ele machuca pesadamente. Porque Raabe é prostituta. Lembra de Raabe? A prostituta que ajudou os espias de Israel? Se ser prostituta hoje já é complicado, imagina nessa época. Raabe é mulher objeto, mulher com as piores memórias sexuais, de abusos, de crise, de intriga, de violência. Essa mulher é que vai ajudar. E sabe o que me encanta na Bíblia? É que essa Raabe aparece lá com os espias, ajudando como a porta de salvação de Israel. Ela é a mulher que aparece aqui agora na genealogia do Messias. E sabe onde ela vai aparecer de novo? Na lista de Hebreus 11, heróis da fé. Só Deus para fazer isso com uma mulher desse nível. Uma mulher que não passaria nos nossos crivos, que a gente mataria rapidamente, que toda vez que entrasse na igreja a gente olharia, porque Deus perdoa, mas a igreja não esquece. Que Deus nos livre da malignidade gospel, das ruindades calmas, de gente que sorri mas mata, de ódios disfarçados de paz do Senhor. Raabe entra na história. Ainda bem que Raabes podem entrar na história. Ainda bem que mulheres com passado monstruoso podem chegar perto de Jesus. Porque Jesus, quando olha para nós, não olha no retrovisor do passado. Olha a projeção que vai fazer no amanhã. Ele olha a superação, não a deficiência. É magistral essa Raabe estar aqui. Toda vez que eu leio esse texto, eu me emociono pela graça de Deus ter colocado essa mulher nesse texto. Imagina se isso aqui fosse como hoje, a gente tem as fotos. Imagina a foto de Raabe aqui. Você teria que virar a página rápido. Ela parece furiosa aqui. E o melhor de tudo, ela parece frutificando. O problema da prostituição é que nunca dá frutos. E quando dá um problema, nesse caso aqui ela dá um fruto para a glória de Deus que entra para a história. Olha que coisa linda o versículo 5. Ó. Salmão gerou de Raabe Boaz. E aparece outra mulher, Boaz de Ruth. E Ruth é moabita. E aí fica pior ainda. Porque Moabe, olha para mim aqui, ó. Ló sai da cidade de Sodoma, Sodoma destruída, arrebentada. Ele sai com as filhas, porque a mulher fica para trás como estátua de sal. O resto da vida preservada na loucura de olhar para trás ao invés de olhar para frente. De repente está ele com as filhas e o texto bíblico é magistral. Irmãos, eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia não faz os malabarismos gospel que a gente faz. Não tem abracadabra gospel na Bíblia. Por exemplo, lá em Mateus 16, no meio da rua, Jesus não fala para Pedro assim, ó, para trás de mim, abençoado. A gente diria. Ele fala para trás de mim, Satanás. Né? A Bíblia é direta. Uma vez chegaram para Jesus e falaram assim, Herodes quer vê-lo. Sabe o que Jesus falou? Fala para aquela raposa que eu não vou não. O problema nosso hoje é que quem Jesus chamou de raposa, nós chamamos de Vossa Excelência. Imagina. Nossos malabarismos semânticos são maravilhosos, são fugas semânticas da graça. O texto não trabalha com isso. O texto bíblico é direto. Sabe qual é a frase que a Bíblia bota na boca das filhas de Ló? A Bíblia diz que elas numa manhã se levantaram, olharam na campina e uma disse para a outra assim, ó, não tem homem para nós aqui. Olha que frase, irmão. Imagina, profundamente piriguete. Não tem homem para nós aqui, não é? Melhor ainda, o texto bíblico diz que um olhou para o outro e falou assim, ó, nós vamos tirar sorte entre nós, quem ganhar dorme com o pai hoje e a outra amanhã. Acontece isso. E elas engravidam do próprio pai. Daí nasce Moabe, filho do pai. Os moabitas vão brigar com Israel o tempo todo. Deles vai vir Ruth. Essa mulher nasce daí.
Está percebendo quanto é sujo esse texto? Quanto esse texto não tem nada da santidade exacerbada de muita gente? Que é um texto que, se você contar isso aqui em algumas reuniões, os irmãos ficam vermelhíssimos, como se fossem profundamente santos. E só Deus sabe quanto eles aprontam nessas coisas aqui, ó. Não é verdade? Vou até parar que já tem gente vermelha, mas olha só o versículo 5. Ainda no versículo 5, Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé. Aí o versículo 6, olha que coisa interessante. Do versículo 6 para frente, Mateus sutilmente muda o foco. Aqui ele colocou o foco nas relações familiares intrigantes, de sexo, adoidado, de maluquice, dentro da família, de quebra de padrões, uma série de coisas. De repente ele muda o foco e traz a gente para um outro patamar de tirar o fôlego. Olha o versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. Davi é repetido na história. Ele aparece com família, como pai. Então os podres das famílias aparecem. Só que agora aparece Davi como rei. É o único dessa genealogia que tem um título antes do nome. Por quê? Porque daqui para frente Davi vai falar, Mateus vai falar de reis, política. E a pior política que você imaginar. Nessa página agora, você vai ver os piores reis da história de Israel. Se você acha que a Lava Jato é suja, você não viu esse pessoal aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Versículo 6. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias. Irmãos, olha que frase extremamente bem trabalhada de Mateus. Mateus faz questão de lembrar o assassino, o assassinado e o motivo do assassinato. Está tudo aqui no texto. Aqui é uma página literalmente para criminal. Essa página aqui, ó. A Bíblia vai dizer em Samuel, se não me engano, segundo Samuel 11, a Bíblia começa com uma frase assim, ó. Os reis, na época em que os reis saíam para a guerra, ou seja, os reis das nações vizinhas estavam na guerra. Davi não foi. O que é isso? Autossuficiência. É Davi dizendo, eu sou o guerreiro. Já treinei o exército. Não preciso ir. Eu posso ficar tranquilo, de boa. Aí a Bíblia coloca uma outra frase triste. Diz assim, ó. Numa tarde, Davi se levantou do seu leito e passeava pelo terraço. É a plena imagem do Marajá. Todo mundo na guerra, se matando, a coisa pegando, faca no dente. O que Davi está fazendo? Dormindo de tarde. Não parece umas pessoas que repousam de manhã, descansam à tarde e dormem à noite? Davi levanta e vai passear pelo terraço. Escuta uma coisa. Toda vez que você está passeando, você não tem foco definido. E aí que está o problema. Se os seus olhos não tiverem um foco definido, vão olhar para o que é dos outros. Aí a Bíblia diz que Batseba estava tomando banho na sua casa e Davi a viu. Agora olha para mim. Eu não sei porquê. Que as mulheres, eu já vi várias mulheres pregando contra Batseba. Gente, pelo amor de Deus, ela é a vítima. Ele é que está no lugar errado, na hora errada, no tempo errado e olhando para a mulher errada. Hashtag somos todos Batseba. Ela é vítima. Ele é que invadiu o espaço dela. Ela está na casa dela, tomando banho dela. Ele está no lugar errado. E aí algumas pessoas dizem, mas ela não precisava ter ido. Tá maluco? Ele é rei. Se ele chamou, ela tem que ir, senão morre. Ela vai. Ele a possui. É interessante que esse capítulo é o capítulo na Bíblia onde mais aparece o verbo mandar. Aparece 11 vezes. Davi gostou de manipular poder e de mandar. Ele mandou buscar informações sobre ela. As informações, a primeira informação que veio, o nome dela é Batseba. A segunda, ela é casada. E Urias era um homem que não era de Israel, nem Batseba. E Urias está servindo o exército de Israel. Por quê? Porque admirava Davi como guerreiro a tal ponto de ter a honra de lutar no exército de Davi. O que Davi faz? Manda chamar Urias. Agora imagina isso aqui comigo. Você está no meio da guerra, na batalha, de repente o seu comandante te chama e fala assim, ó, Urias, nosso rei mandou te chamar lá em Jerusalém. Você pensa, eu fiz alguma coisa fantástica. Eu matei um cara muito forte, o rei ficou sabendo, eu quebrei tudo. Imagina, você volta, chega em Jerusalém, você é recebido pelo rei, ele senta na mesa do rei e começa umas conversas mole, assim, tipo, como é que está a guerra lá, está tudo bem? O rei não precisava disso, ele tinha arautos de guerra para levantar essas informações, tirar alguém do meio da guerra só para isso. Sabe o que ele diz? Ele chega e fala assim, ó, eu quero que você vá, deite-se com a sua mulher. Olha que ele está dando uma permissão de guerra, porque não era permitido na época. Desça e fique com a sua mulher. Aí o que Urias faz? Começa a descer para casa. No meio do caminho, a Bíblia diz que Urias pensou assim, ó, não posso. Israel está na guerra, e quando Israel vai na guerra, a arca vai na frente, a arca é o símbolo da presença de Deus. Ou seja, Deus está lá, eu não posso ficar aqui simplesmente com a minha mulher de jeito nenhum. Ele para e fica ali entre os oficiais. E aí aparece uma figura sinistra que sempre está perto da gente. Chama-se fofoqueiro. Você já ouviu falar? No outro dia de manhã, alguém já foi no ouvido do rei. Ó, Urias não desceu, não.
O rei chama ele e fala, rapaz, eu te dei permissão oficial para você deitar com a sua mulher e ir para casa, e você não foi. Urias olha para ele e fala, mas não posso, Israel está na guerra. É chamando a consciência de Davi, porque ninguém peca sem aviso. Sabe o que ele faz? Embebeda Urias, é Davi mexendo na mente. A Bíblia diz que Urias desceu para sua casa bêbado. Eu queria que você imaginasse essa cena. Urias trocando as pernas, bêbado, descendo para casa. De repente, bêbado, ele para e diz, não posso. Israel está na guerra e eu não posso ficar com a minha mulher. Bêbado. Eu vou dizer uma frase que talvez te assuste, mas eu tenho que dizer. Urias era um homem melhor bêbado do que Davi sóbrio. Ele não vai. Sabe o que Davi faz? Davi inventa um ato terrorista de Estado. A carta-bomba surgiu com Davi. Davi escreveu assim para o seu general, estou mandando de volta Urias. Coloca ele na frente da batalha. E quando a batalha estiver mais acirrada, afastem-se, para que seja ferido e morra. Está na Bíblia. Ele enrola a carta, sela com o selo real, entrega na mão de Urias. Gente, Urias seria capaz de morrer por aquela carta, porque ele não sabe o conteúdo, mas se sente honrado em época de guerra, entregar um correio real do seu rei ao seu comandante. Agora imagina essa cena. Urias chega para o seu comandante no meio da batalha, entrega a carta. O comandante abre, dá aquela olhada e fica olhando para Urias. Imagina essa cena. Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A boa, você foi promovido. Tropa de elite, é o melhor lugar da guerra. Você é o cara. A ruim, vai ficar sozinho lá. Imagina, no meio da batalha, ele é morto. Interessante que depois vem a notícia para Davi. Olha, Davi, nós nos aproximamos demais da muralha, cometemos um erro tático de guerra, a coisa ficou difícil, situação complicada, Davi fica irado. Eu já avisei para Joabe, não pode chegar tão perto da muralha, jogam pedras lá de cima, é um erro de guerra. Ele fica nervoso, de repente o arauto diz, morreu também Urias. Davi muda radicalmente. Ele está nervoso, irado, de repente ele senta e diz uma frase das mais cínicas da Bíblia. A espada não escolhe a quem ferir. Traduzindo para hoje, você está na guerra, você vai morrer. Você está ajoelhado, tem que orar. Se chover, você molha. Não é? Ele acaba de dizer isso, entra Natan, o profeta. Aí Natan chega para ele e fala, por causa daquilo que você fez, a espada, lembra Davi? Nunca mais sairá da tua casa. Agora ela escolheu e escolheu você. Daí para frente vai dar problema em todos os lugares. A família que já tinha crises na paternidade, na relação fraterna, agora tem crises políticas. Lembra de Absalão? O filho vai dar uma crise monstruosa do ponto de vista político. Ele dá um golpe de Estado no próprio pai. Ele tem uma filha, sabe qual é o nome que ele põe na filha? Tamar, o mesmo nome que o pai tinha dado para a irmã, que não cuidou. É um recado. É ele dizendo, da tua palmeira você não cuidou, da minha eu quero ver quem põe a mão. A Bíblia diz que ele pegou as concubinas do pai e manteve relações sexuais com elas no terraço do palácio, à vista de todo Israel. São dois recados. O primeiro, o que meu pai faz às escondidas, eu faço às claras. O segundo, do mesmo lugar onde o Senhor olhou para uma outra mulher que não era tua, eu tomo o que é teu. A Bíblia vai dizer que Absalão é uma espécie de político moderno. A Bíblia diz que ele roubava o coração do povo, um estelionato de emoções. Porque na época, o rei estava aqui, mandava um arauto lá embaixo, você chegava com um problema, contava para o arauto subia, olha o trabalho que dava, o arauto subia aqui no ouvido do rei e falava, o cara está com um problema assim, 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 aí o rei falava, fala para ele fazer isso, 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 aí o cara descia lá e falava, o rei falou para você fazer e tal. Imagina, a Bíblia diz que quando Absalão assumiu o trono, deu um golpe de Estado no pai, quando a pessoa vinha para ele, e lembre que eu falei que Absalão era o homem mais bonito de sua geração, lembra disso? Agora imagine que você está com um problema, e você vai lá falar com o rei, sabe o que ele fazia? Ele descia, pegava a mão da pessoa e beijava, a pessoa desmaiava, irmão. Só falava, esse cara é fantástico, esse cara é o Messias, é o melhor que Davi. Esse eu voto nele na próxima eleição, tranquilamente. Só que a Bíblia diz que Deus não se agradava do coração dele. Não adianta ter nome bonito, carisma, se você não tiver caráter. Esse é o mais difícil de superar. A grande superação não é quando você supera obstáculos, é quando supera o próprio coração. Porque aqui dentro está um monstro que pode te parar. Dá uma olhada no versículo 6. Versículo 6 diz assim, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, que é Batseba, que é outra mulher que aparece na genealogia de Jesus e estrangeira, Salomão. Aí o versículo 7 diz que Salomão gerou Roboão. Interessante que Roboão é o causador da divisão nacional de Israel. Nunca mais Israel vai ser o mesmo, até hoje. Aqui nasce o racha mais violento da história. Roboão era um indivíduo metido, enjoado. Quando ele assume o trono do pai, os conselheiros do pai chegam para ele e dizem assim, os impostos estão muito altos, a carga está muito pesada, não dá para você dar uma diminuída não? Sabe o que ele diz? O meu dedo mindinho é mais grosso que as costas do meu pai.
E a Bíblia vai dizer que a arrogância, o orgulho, precede a queda. Rachou a nação no meio. Dá uma olhada no versículo 8. 7 ainda. Roboão gerou Abias. Lembra que eu falei que dá um descanso? Mateus vem aqui e dá outro descanso, dá uma desacelerada e coloca assim, ó, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, que é o mais crente dessa lista aqui, ó. Josafá um dia chega com Acabe, por exemplo, Acabe fala para Josafá assim, ó, vamos para a guerra, vem junto comigo, nós vamos bombar, arrebentar. E deixa eu lembrar os irmãos que Acabe é um homem que é complicado, longe de Deus e casado com a pior mulher do mundo, que é Jezabel. Não é à toa que o nome dele é Acabe, é o verbo acabar, quase, né? Brincadeira, é só para você entender. Mas olha que interessante. Acabe está com Jezabel, ele chega para Josafá e fala assim, nós vamos para a guerra, Deus vai com a gente vai arrebentar. Aí Josafá dá uma olhada e fala assim, você já consultou os profetas? Ele já, quer ver? Mandou entrar um monte de profeta. E os profetas dançavam em transe e diziam, vai rei, Deus é contigo. Josafá deu aquela olhada assim e falou, vem cá, você não tem nenhum profeta do Senhor aí não? Está no texto bíblico, não tem nenhum profeta do Senhor, porque esses aí são teus, comprados, os caras profetizam o que você quiser. Você não tem nenhum de Deus aí não? Aí Acabe diz, só tem um. Só que eu detesto ele, porque nunca fala o que é bom a meu respeito. Esse é o de Deus. Mandam buscar o profeta. Chega para o profeta, eu acho fantástico. O texto bíblico é bonito por essas coisas. Ele é extremamente honesto. O profeta chega, manda buscar o profeta, ele chega perante o rei fala, fala aí, o que Deus falou? Aí o profeta, sabe o que o profeta diz? Pode ir, rei, Deus está com o senhor, vai ser uma benção. Aí o rei diz, eu sei que não é isso que Deus mandou você falar. Fala a verdade. E ele diz, hoje você morre. Sabe o que o rei diz? Manda prender ele a pão e água, até de tarde, porque eu vou voltar aqui e esfregar na cara dele que ele é mentiroso. Sabe o que o rei fez? Se vestiu com uma roupa de qualquer soldado para passar anônimo no meio da guerra. Só que aí a Bíblia é fantástica. Diz que no meio da batalha, alguém do exército inimigo levantou a flecha para o alto e ao acaso atirou. A flecha cravou bem na junção entre o capacete e a armadura de Acabe. Ele sangrou o dia inteiro e morreu. Como é linda a Bíblia. Isso chama-se sagrado terrível. Não dá para brincar com Deus. Ele sabe quem você é, onde você mora, seu CPF. Ele só não revela isso porque isso é jogo de cena da igreja. O que Deus faz com a gente é mostrar para nós que nos nossos piores podres, Deus também está. Porque Ele é luz e toda vez que Ele clareia, os cantos mais escuros vêm à tona. Ou seja, Deus te trouxe aqui essa manhã para fazer uma espécie de faxina da alma. Isso dói, machuca, o pó que sobe deixa a gente tossindo, dá uma espécie de rinite teológica. Mas a gente sai daqui com a certeza feliz de que é possível ser limpo. Porque a graça de Deus é capaz de limpar as toxinas da nossa alma. Eu estou no versículo 8. Olha o versículo 8. Ó. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Gerão, Gerão gerou Uzias. Sabe quem é Uzias? Você vai em 2 Crônica 26, Uzias aparece. É um rei que começa bem e termina mal. Porque o problema não é começar, é terminar. Ele começa bem, reina em Jerusalém, vai tudo bem. De repente ele se acha. Então ele resolve ser mais do que rei e vira sacerdote no processo. Quer oferecer oferta e coisa para Deus. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus o feriu de lepra na testa, que é para não dar para esconder de ninguém. E esse homem morre e é enterrado separado, vira um escândalo nacional, uma ferida em Israel que até hoje é lembrada. E é nesse contexto que aparece Isaías, e na vocação de Isaías o texto bíblico diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias. Não faria nem um ano ainda, mas a chaga ainda estava aberta, a memória ainda estava viva, ainda estava fresca, uma chaga nacional de Israel. Olha que tremendo, versículo 9. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais. Acais é considerado um monstro da antiguidade. Muita gente chama Acais de o Hitler dos tempos antigos. Imagina. E olha o que é pior. Acais gerou Ezequias. Lembra de Ezequias? Ezequias é o rei que está doente. Deus manda Isaías entrar no templo. Isaías chega para o rei e chama assim, ó. Fala para o rei assim, ó. Põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. Quando Isaías vira as costas e sai, Ezequias vira para a parede e começa a chorar. Ô Senhor, não faz isso não. Eu quero viver tanto, eu gosto tanto de viver, está tão bom aqui, deixa eu ficar aqui e tal. Ele chora, aí Deus fala para Isaías. Gente, sinceramente, eu não sei se eu voltaria. Imagina, eu sou profeta, chego para o pastor e falo, pastor, ó, Deus mandou o senhor, fala isso, o senhor vai morrer. Aí eu viro as costas e sai, depois eu volto e falo, ó, Deus falou que o senhor não vai morrer mais não. Irmão, quem morre sou eu. Ele é rei, podia mandar matar, sabia? Mas decide, eu vou morrer ou vou viver, né? Imagina, ele está saindo na porta, Deus fala, Isaías, volta lá e avisa que ele não vai morrer mais não. Tem mais 15 anos. Irmão, sabe o que ele faz nesses 15 anos que ele tem de vida? Dá uma olhada no texto aí, ó. Versículo 10. Ezequias gerou Manassés. Nesses 15 anos ele gera Manassés. Sabe quem é Manassés? Billy Graham pregou uma mensagem com o tema Manassés, o homem mais ímpio da história.
Esse homem ofereceu os próprios filhos em um sacrifício e holocausto aos deuses. Fez cultos e feitiçaria. Pensa num homem monstruoso, era esse aqui. Esse aqui era a encarnação do mal. Nasceu nesses 15 anos depois. E está na genealogia de Jesus que você adora. Se eu te contasse aqui, sem falar que era Jesus, sinceramente, fala para mim, você não acha que ia sair alguma coisa ruim dessa coisa toda aqui, não? Porque o caldo só piora à medida que eu estou descendo. E eu estou no versículo 10. Olha o versículo 11. Diz que Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Se não bastasse, olha como Mateus é, se não bastasse colocar família quebrada, sexo destruído, politicagem miserável, assassinato, traição, incesto, ele ainda coloca a pior chaga da história de Israel até hoje, que é o exílio da Babilônia. Até hoje o povo chora por causa disso. Ou seja, aqui ele chega no nível mais denso, mais perigoso. E tudo isso ele faz afunilando, ele está afunilando isso aqui, ó. E esse funil vai estreitar a tal ponto, por isso eu li o versículo 16. Olha o versículo 16. Diz que Jacó, que é outro Jacó, gerou José, que é marido de Maria. Sabe o que a palavra Maria significa no hebraico? Ela é a corruptela de Miriam, que significa rebelião. Olha o que Mateus está construindo. Olha para mim. Mateus está dizendo assim, ó. Eu peguei toda a sujeira da família. Tem uma prostituta aqui no meio. Tem uma mulher complicada aqui. Tem um incesto aqui. Aqui tem um problema sexual. Aqui tem irmão querendo matar irmão. Quase conseguiram. Aqui tem mais morte. Aqui tem um político complicado. Ih, surgiu mais um. Tem Jezabel no processo aqui. Está tudo sujo aqui. Vai descendo para uma única menina de pele morena de mais ou menos 15 anos. Provavelmente analfabeta. De um protetorado pequeno da Galileia. Que ninguém dá nada. Nem aparece no mapa. O nome dela é Miriam, que significa rebelião. Eu pergunto. Dá para nascer alguma coisa boa daí? Eu vou dizer uma frase, que era o meu sonho dizer ela aqui hoje. Para quem está em Cristo, não existe maldição hereditária. Jesus quebrou tudo no alto da cruz. E todo mundo aqui hoje pode ser livre na maior superação de todos os tempos. Dessa sujeira toda nasceu aquele que veio limpar tudo. Se teve morte, ele veio para dar vida e vida em abundância. Teve política complicada, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Teve morte, sexo, destruição, ele é aquele que vem para limpar. Ele é paz, ele é glória, ele é alegria, ele é vida. Por causa de Jesus, a minha família pode ser diferente. A minha história pode ser diferente. Meu ministério pode ser diferente. Porque por causa de Jesus o inferno para. A hegemonia do inferno para aqui, ó. Esse texto liberta a gente. Esse texto é libertação pura. Nasceu Jesus chamado Cristo. Eu quase vejo Mateus aqui dar aquela respirada e dizer, depois de toda essa sujeira eu posso vir à tona e respirar o ar da liberdade e da graça. Porque Jesus enfiou a mão na lama para nos puxar. E quando ele puxou, tanto a mão dele quanto nós estávamos limpos. Pela liberdade da graça. Quero que você saia daqui com essa certeza no seu coração. Sua família pode ser a família mais suja da história. Por causa de Jesus, você pode ser o agente da purificação da sua casa. Você pode ser o agente da purificação dos próprios pensamentos, da purificação da vida e das vidas ao redor de você. Não tem nada maior em questão de superação na Bíblia do que isso aqui. O senhor está com 5 minutos? Misericórdia. Eu coloco virado assim. Olha que coisa interessante. Esse ponto de vista bíblico aqui, para mim, é a coisa mais extraordinária da fé. Porque daqui para frente abre todo o Novo Testamento. E ele abre com uma certeza. Os seres humanos dão errado, mas Jesus corrige. Essa é a certeza do texto. O texto está dizendo assim, ó, famílias dão problema, mas Jesus acerta. O texto está dizendo, gente mata gente, mas Jesus veio para dar vida. O texto está dizendo que o inferno vai vir em ebulição, mas Jesus consegue aplacar as fúrias e as calmas. É por isso que ele anda sobre as águas, ele coloca ordem no caos, ele salva a gente na crise. Quer ver uma coisa? Só para você entender, imagine isso aqui, ó. Um dia Jesus está no templo e de repente ele está ali dentro do templo, aquela coisa bonita, vem uma mulher e a Bíblia coloca a frase, pega no flagrante, a linguagem jurídica, flagrante ato de adultério. Significa que entraram e pegaram na hora. O que é estranho, porque até hoje não acharam homem, só a mulher, não é? Levam a mulher em vergonha, em crise, para ser morta no meio da rua, no templo, já com pedras nas mãos. Gente, tem uma lógica de quebra de lugares. O lugar das pedras é no chão e das pessoas de pé. Eles querem que as pedras saiam do chão para a pessoa ir para o chão. Aí quando chegam perto de Jesus, eu tenho certeza que Jesus deve ter pensado nisso. Eu já tive uma Raabe na minha vida. Eu já tive uma Tamar que teve que se virar para dar um jeito na história.
Jesus é o único homem que soube como tratar bem as mulheres de verdade. Mas sabe o que Jesus fez? A Bíblia diz que com o dedo, olha o detalhe de João, com o dedo, ele abaixou e começou a escrever no chão. Até hoje dá certo. Porque até hoje a gente está olhando para o chão. Já foi lançado o filme, Cecília Demy lançou um filme que contava a história dos pecados e as pessoas se afastando. Já teve peça teatral, tese de doutorado. Geralmente quando a gente fala sobre isso, alguém pergunta, o que Jesus escreveu? E quanto mais a gente olha para o chão, menos a gente olha para a mulher. Jesus libertou a mulher dos olhares de todo mundo. Ela talvez seja um dos raros casos de alguém em pecado e em vergonha que pôde andar de cabeça erguida. Todo mundo passava por ela e olhava para baixo, para lembrar que as pedras ficam no chão e as pessoas de cabeça erguida. Só Jesus faz isso. Ele traz de volta a vida e deixa bem claro que na história dele, você pode vir com as piores sujeiras. Você sai daqui limpo para a honra e glória dele. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Muito bem, povo de Deus, já tivemos aí esta ministração da palavra do Eterno por parte do pastor Alain Brizotti. Nós até poderíamos ter gravado a aula para os professores, como fazemos aqui com todas as aulas. No entanto, uma vez que nós tínhamos aqui no Departamento de Comunicação da Igreja este estudo precioso do pastor Alain Brizotti, quando ele esteve conosco, falando sobre este assunto, então entendemos que seria ideal colocar o próprio autor para trabalhar essa tematização, falando sobre Tamar e sobre outras mulheres que fizeram parte da linhagem do Messias. Com toda certeza, de alguma forma, você certamente foi edificado e eu acredito que a aula de número 8, falando sobre Tamar, será uma bênção. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, que Deus te abençoe e desejando compartilhe nas redes sociais também esse estudo da Palavra de Deus. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.